Nosso grupo vai falar da avareza, um dos 7 pecados capitais. Começaremos a falar sobre o significado da avareza. O significado dela é a qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Ou seja, uma pessoa que tem apego a objetos, tudo aquilo tem que ser dela, não dividir com mais ninguém. Falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. De certa forma, a pessoa gananciosa e egoísta é um substantivo feminino. Temos vários tipos de campo de visão, entre elas a igreja. Sobre isso, que acaba da vida de seu dono, quem lucra com ganhos desonestos perturba sua própria casa, mas quem odeia ofertas de suborno viverá. Temos vários tipos de campo de visão, entre elas a igreja. Sobre isso, que acaba da vida de seu dono, quem lucra com ganhos desonestos perturba sua própria casa, mas quem odeia ofertas de suborno viverá. Existem dois tipos de avareza, aquela que é necessária à sobrevivência e a que trata do acúmulo desnecessário. A primeira garantiu a nossa presença na Terra, é tão antiga quanto a própria vida. A segunda vem sendo estudada pela ciência, mas ainda não foi descoberta, uma região específica no cérebro responsável pela sua velhice. Bom, e agora, com a parte de origens, o Fernando irá apresentar. A palavra avareza significa uma pessoa ambiciosa, gananciosa e apegada pelo dinheiro. E aqui no Brasil existe muito isso e tem alguns termos para chamar uma pessoa gananciosa. E, por exemplo, avarento, avaro, casquinha, mão fechada, muquirana, tranca, unha de fome e etc. E o substantivo úsura, que significa lucro exagerado, é usado em algumas regiões do Brasil para designar a avareza, ambição e a sovinice. E o exemplo que eu vou dar é sobre os piratas que viveram no século 17 e 18, e eles eram retratados como gananciosos, mesquinhos e focados em roubar os inimigos e localizar tesouros escondidos. E também eles usavam muitos objetos de ouro, como por exemplo colares, anéis, pulseiras e até mesmo dentes de ouro. E por causa da ganância e a sede por ouro, a fama e ser temido, eles praticavam roubo em alto mar e até mesmo em terra firme, atrás de ouro, de riquezas. E devido à ganância subir para a cabeça, eles escondiam o ouro para ninguém mais pegar. Agora cabe a Camille nos explicar a aplicação dela no dia a dia. Está presente no nosso cotidiano cada vez mais e acabamos não percebendo. Por achar que guardar o dinheiro é um hábito normal. Sim, é um hábito normal. Mas se for guardando em excesso e não gastando com absolutamente nada, acaba virando um vício e sendo esse pecado capital. Esse vício acaba impedindo que você compre coisas que sempre sonhou em ter por um medo de faltar no futuro próximo. E ele também te traz consequências quando foge totalmente do controle. A pessoa comete enganos, começa a ser falsa, mente e se afasta das pessoas ao seu redor, achando que elas querem o seu bem, tendo o vício aumentado em guardar dinheiro, achando que no futuro próximo ele pode acabar, mas não tendo investimento nenhum com ele. Então, se você não tiver o controle e a responsabilidade no dinheiro, você ficar guardando, não vai adiantar nada. Porque quando morrer, o dinheiro vai continuar ali no banco, ele não vai pro túmulo. Então, guardar excessivamente, ter esse tipo de vício, a avareza, não vai levar a nada. Só vai fazer você enlouquecer e se afastar das pessoas ao seu redor. A frase típica da pessoa que tem esse hábito é: quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. A frase nem precisa de uma explicação, porque ela já está bem clara. Quanto mais você vai ganhando ali trabalhando ou com outras coisas, você vai querer guardar mais, guardar mais, guardar mais e não vai querer gastar. Só vai ficar ali acumulando e se afastando das pessoas por causa de um vício banal. E com os exemplos, seguimos com o Nicolas. E eu vou dar exemplos de pessoas avarentas. No primeiro exemplo, eu tenho o Tio Patinhas. Ele é uma figura mundialmente conhecida
e ele tem uma característica muito avarenta. Ele é conhecido por exibir suas moedas, mas também não apenas por exibir, sim por ter um cofre cheio delas e por acumulá-las. É, sem um fim para aquelas moedas, ele apenas aguarda e não as gasta. E então ele vai morrer com essas moedas no cofre, por isso ele é considerado uma pessoa avarenta. Bom, o segundo exemplo são os egípcios. Os mesmos vivem as suas vidas normalmente, guardando dinheiro e as suas riquezas valiosas. E quando os mesmos falecem, eles têm um estilo de vida com que eles guardam as riquezas deles durante a vida toda, junto no túmulo com eles. Ou seja, quando eles morrem, eles enterram todas as suas riquezas, ouros, tudo, junto no túmulo deles. E então, por esse motivo, os egípcios também são considerados avarentos. Bom, e o terceiro e último é um exemplo muito comum em famílias. É o caso de herança. Bom, muitas famílias brigam, pois pensam no dinheiro que está envolvido quando um familiar falece. E às vezes a ganância faz até com que passe de apenas brigas, às vezes mortes, roubos, etc. Por isso, as pessoas quando brigam, assassinam, roubam heranças, também é considerado avareza, pois os mesmos têm como foco o dinheiro que está envolvido na situação. Um bilionário mão fechada e orgulhoso por estar agora no topo da lista. Quanto mais eu tenho para contar, tanto mais eu adoro ele. Direto de Patópolis, o tio Patinhas, que sempre nadou em moedas de ouro, atualmente acumula uma fortuna de mais de 44 bilhões de dólares. Bom, nesse clipe do tio Patinhas, nós conseguimos ver o quanto ele se exibe nadando no seu dinheiro todo. E no próprio clipe, nós também conseguimos ver a quantia que o tio Patinhas tem. O mesmo contém 40 milhões de dólares e diz que quer cada vez conseguir mais e mais dinheiro. Bom, nesse exemplo nós temos o Julius, da série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele, no caso, é o pai do Chris, na série. E ele também é uma outra figura mundialmente conhecida, na parte de televisão, série, etc. Ele é considerado mão de vaca, pois ele economiza com tudo. Então ele deixa de comprar várias coisas porque ele quer ter o dinheiro guardado. E ele também sabe cada centavo que ele gasta. Por exemplo, quando o filho dele sobra um pedaço de carne do frango e ele joga no lixo, ele come e briga com o filho, né? Pois ele sabe quantos que ele gastou. E por isso que ele é considerado uma pessoa também que se encaixa na parte de avareza. Ele é mão de vaca e muquirana. Em termos bíblicos, a avareza é uma questão muito grande, né? Tendo em vista que a Bíblia é voltada para toda a sociedade, não para o ser único em si. Mesmo tendo uma figura central, ela é voltada para a sociedade toda. Então, aquele nobre que produz muita riqueza pela igreja, tudo, não só na religião católica, evangélica, entre outras, ele é considerado superior ao pobre, mas é exatamente por essa questão, ele é avarento. Ele gosta de acumular dinheiro, ele tem mais dinheiro que os outros e não divide. Porque também entra numa questão muito ampla, né? De falar, pô, tem que dividir com eles, não tem que entende. Então é uma situação bem complicada, mas de pontos de vista religiosos, a pessoa avarenta, ela é uma pessoa má, teoricamente, tendo um ponto de vista até negativo pelas outras pessoas, tipo, olha, aquele cara é muito egoísta, ele não sabe dividir. Isso é um desrespeito total, né? Tanto pela igreja, tanto pela sociedade, ciência em si e a ética, né? Que a gente não pode descartar a ética na sociedade, que seria ajudar o próximo. Esse dinheiro tudo que você acumulou realmente vai dar aquela importância para você? Você realmente vai levar aquilo para sua vida toda, até você morrer, aquilo vai ser importante?
Então, entra um conceito bem amplo a questão da avareza, né? Porque ela pode ser tanto religiosa, científica, tanto ética, filosófica. Há vários aspectos dentro em si da avareza. E a questão de ética seria, se eu tenho um trocado e eu tô vendo que aquela pessoa precisa de ajuda, pra quê? Pra que eu vou guardar aquele negócio pra mim? Não custa dividir, entende? É uma coisa que pode ter tantos aspectos negativos quanto trazer aspectos positivos. Tipo, eu vejo que aquela pessoa tá sendo avarenta, cara, eu vou corrigir ela, vou tentar ajudar ela a ser uma pessoa melhor. Ou seja, melhorar o convívio em sociedade. Então é uma coisa que realmente falta na nossa sociedade, ética, isso é fato. E uma coisa bem interessante de se dizer é que a avareza é natural. Então, não é criada pelo ser humano, todas as pessoas, todos os seres são avarentos, mas não em excesso, como seres humanos, que têm a característica de atribuir valores a seres imateriais. Então, é uma coisa bem complexa eu atribuir o valor a uma coisa que não é inanimada. E com isso a gente consegue explicar o porquê da avareza ser um dos 7 pecados capitais, entendem? E é muito importante ressaltar até, tipo, se você vê que você está sendo uma pessoa avarenta, corrija esse problema. Tendo em vista a sociedade que vivemos hoje, né? É uma sociedade muito, como é que eu posso dizer? Muito separada entre si, né? Bom, e agora eu vou falar sobre as causas da avareza. Uma das causas mais recorrentes para a questão da avareza seria a sua questão psicológica, que envolve a ansiedade, o medo constante de perder suas posses. Ou seja, aquela pessoa que atribui muitas características emocionais àquele objeto, ou aquele valor, ou aquela quantia, ela começa a ter pensamentos negativos sobre aquilo, sobre que alguém vai roubar aquilo dela, que ela não tem que dividir aquilo. Então, o medo constante e a ansiedade geram toda uma questão para essa pessoa se tornar uma pessoa avarenta, para decorrer desse problema. Enquanto há muito a se dizer sobre a biologia da avareza, podemos falar sobre o medo e a ansiedade. Defenda Medina. Para ele, a cobiça, no sentido do desejo excessivo, por mais e mais posses, é uma forma primitiva de detectar o perigo. O medo de que, de alguma forma, algo saia do controle. Por isso, o acúmulo, com o intuito de se precaver contra essa suposta ameaça, que nem sempre realmente existe. Ou seja, se trata mais mesmo de uma questão psicológica da pessoa, de defender aquele território dela, aquilo que é dela. Uma questão natural até. Na parte final do trabalho, teremos o Eric explicando e dando as conclusões finais sobre o trabalho. Vou concluir tudo o que nós falamos sobre a avareza em nossos slides, tá bom? A avareza é um grande problema que acontece em nosso planeta há muito tempo. Por exemplo, no Egito Antigo, há 4.000 anos atrás, bastante tempo, no qual o faraó e os mais ricos não tinham um fim para seu dinheiro. Assim como, por exemplo, também na Idade Média, quando reis e nobres também não tinham uma finalidade para seu dinheiro. E a avareza continua na sociedade até hoje, né? Infelizmente. Pois as pessoas têm apego às suas coisas materiais, principalmente o dinheiro, e dificilmente abrem mão disso. Isso pode acarretar na separação de famílias apenas por causa de herança. Atualmente temos até desenhos animados com personagens avarentos. A avareza se trata de um pecado capital, segundo a igreja. A própria condena pessoas avarentas, ou do jeito brasileiro de se dizer, né? Pessoas pão duras ou mão de vacas, né? Que não abrem mão do seu dinheiro, no caso. Para acabar com a avareza em nossa sociedade, devemos nos desapegar do dinheiro e parar de sempre pensar em lucrar, né? No caso, acontece frequentemente aí pessoas que lucram em cima das outras, né? E a gente tem que começar a nos apegar mais ao que nós temos e não pensar em lucrar ou acumular dinheiro 100% do tempo. Temos que deixar de sermos escravos do dinheiro. O homem avarento com seu pensamento mal. O meu senhor, não é apologia não. Meu uso é cultural, tem bula e medicação. Você me passa o mel, o problema todo é comunicação. A indústria mais cruel é a indústria do cifrão. Mas sim, o homem avarento pôs no bolso o sol e fabricou para si o céu cinzento.
Jantou a sós com seu melhor argumento. Acabou no palácio de solidão, cimento. Sabe-se lá Deus o quê? Jogou pérolas a porcos, a bêbados. E pra você, seu amor de verdade passa na tela quente ou na cidade. Eu cansei do seu flowzinho sessão da tarde. Quanto vale a sua saudade? Divide comigo a metade. Eu não mereço, mas agradeço a sua malandragem.